Bem-vindo ao Foco no Aporte e no vídeo de hoje falaremos sobre Vale 3. Vamos falar um pouco sobre os fundamentos da empresa, sua tese de investimento, da onde vem sua receita, a segmentação geográfica. Vamos passar também pela situação macroeconômica que permeia a empresa nesse momento, principalmente no que tange ao minério de ferro, A gente consegue fazer a comparação gráfica entre a commodity e a empresa, ver se faz sentido aí, se a empresa se encontra descontada nesse momento. Vamos fazer uma análise fundamentalista, valuation, preço justo de Graham. Vamos passar também pelos dividendos, preço teto histórico. Vamos ver se ela bateu ou não o CDI nos últimos 10 anos. Iremos fazer também uma análise técnica, onde eu vou mostrar melhores pontos de entrada, zonas de suporte, zonas de resistência, entre outros. E para finalizar, vou falar o que eu estou fazendo com as ações da Vale, já que ela é a segunda posição aqui da carteira do canal. Então, se você é investidor ou pretende se tornar um, fica até o final do vídeo que vai com certeza te agregar de alguma forma. Começando então falando um pouquinho sobre a Vale. Ela é a maior produtora de minério de ferro, pelotas e níquel do Brasil. Também tem operações de manganês, ferro-ligas, cobre, ouro, prata e cobalto. Metais esses essenciais para a transição energética, que é outra frente que ela vem apostando bastante também. Ela é uma empresa também que investe forte aqui na logística, fazendo uma integração eficiente das suas minas, ferrovias, navios e portos, que no final das contas isso vai se traduzir em redução de custos. A gente pode ler aqui também o resumo da tese da Genial Investimentos, que diz que a empresa possui fortes vantagens competitivas, principalmente no que se refere à qualidade do seu minério. Então, ela é conhecida por ter o minério de ferro de maior qualidade do mundo, possui, como já citado, um sistema de logística integrado, que favorece a margem, e por fim eles ressaltam que a empresa é uma forte pagadora de dividendos, possuindo uma dívida baixa. Essa apresentação aqui eu peguei no site, da Vale Relação com Investidores. Essa apresentação ela foi das conferências aqui, BMO, em 2024. Aqui eles dizem: uma empresa focada em dois negócios únicos e irreplicáveis. Quais são esses? O seu minério de ferro e os seus metais para a transição energética. Aqui nós temos uma foto de como foi o desempenho da Vale em 2023 nas suas principais fontes, que é a produção de minério de ferro, então teve aumento, produção de cobre também teve aumento, na produção de níquel, uma leve redução. Aqui nós temos o relatório da administração de 2023, com as duas principais frentes aqui, solução de minério de ferro, dos metais para a transição energética. Eles ressaltam que em 2023 a produção de minério de ferro atingiu 321,2 mil toneladas, acima do próprio guidance deles, que era de 315 mil toneladas. Em dezembro, por exemplo, foi registrada a maior produção mensal de minério de ferro desde 2018. O EBITDA ajustado das operações de minério de ferro foi de 90,1 bilhões de reais, enquanto o EBITDA ajustado do segmento metais para a transição energética foi de 9,8 bilhões, aproximadamente 10% do que representa a sua principal fonte de receita, que é a extração do minério de ferro. Porém, nem tudo são flores. E no final, o EBITDA ajustado ficou em 89,4 bilhões, uma redução de 12% devido principalmente aos menores preços médios realizados do minério de ferro, do cobre e níquel. Então, por mais que ela tenha produzido mais, no fim das contas, o EBITDA da empresa depende do preço da sua commodity. Produziu mais, porém, o preço realizado foi menor. Por isso ocorreu essa redução no EBITDA. Aqui nós temos a segmentação geográfica da receita da Vale. E veja que 50% das exportações da Vale tem como destino a China, ela que é a maior consumidora de minério de ferro do mundo, Logo em seguida, Brasil, com quase 10%, depois Japão, com 8%, Estados Unidos, 3,7% e Alemanha, 3,5%. Passando para uma breve análise fundamentalista aqui da Vale, vamos iniciar pelo indicador preço sobre lucro. Atualmente, a Vale se encontra com o indicador PL de 7,06, bem em linha com o histórico dela. E por ser uma empresa de commodity, a gente consegue ver que esse gráfico do PL da Vale ele varia bastante, chega a valores negativos, depois sobe, desce. Isso por quê? Porque o lucro da empresa é altamente dependente ao valor da commodity, que é algo que a empresa não controla. PVP, preço sobre valor patrimonial,
de 1,48. E como sempre, em momentos que a empresa está nas cotações máximas, aqui em 2022, por exemplo, ou em 2020, as pessoas costumam pagar mais caro, aceitam pagar mais caro, principalmente por achar que a empresa vai continuar crescendo de maneira infinita. Apresenta uma margem líquida de 19,20% no momento, tirando em alguns anos pontuais, né, onde essa margem cai e vai até para valores negativos. Ela costuma ficar aqui por volta de 15 até 20%. E em alguns momentos pontuais também, principalmente com minério de ferro, preços elevadíssimos, essa margem ela pode chegar até valores como 40, 42%. Aqui o investidor 10 também ele traz esse comparador de ações, né? Se a gente analisar o PL dessas três empresas que são mineradoras, a Vale segue com menor PL, então de acordo com esse indicador, ela está mais barata dentre as três. Menor PVP também, então você está pagando menos pelo valor patrimonial da empresa do que quando comparado com essas duas empresas. No quesito ROI, a Semin está com ROI maior no momento e também com um dividendo maior do que a Vale. Porém, a Vale é uma blue chip, né, uma empresa com 280 bi de valor de mercado, 10 vezes maior do que a Semin, e possui uma margem líquida maior dentre as três. E para achar o preço justo de Benjamin Graham, eu vim aqui nesse site, né, iValor, ou iValor, fale como quiser, e digitei Vale 3. Temos aqui um preço de R$ 91. Então, atualmente, ela está 32,6% descontada de acordo com a fórmula de Benjamin Graham. Vamos ver então se Vale foi um bom investimento a longo prazo. Esse é o gráfico de 10 anos, né? Então, Vale trouxe um retorno de 253,9% em 10 anos. Vamos comparar agora com alguns índices. Índice Bovespa, com o próprio CDI, com o IPCA, com o índice Small 11, que são as Small Caps, com o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, com o IDIV, que é o índice das ações das maiores pagadoras de dividendos, e para finalizar, vamos comparar com o IVVB 11, que nada mais é que o S&P 500 aqui em reais. Então aqui tem a variação do dólar. Então a Vale ganhou do Ibov, né, que se valorizou 142% nos últimos 10 anos. Ganhou do CDI, que se valorizou 141%, bem parecido com o Ibov. Ganhou do IPCA. Ganhou do Small 11, que se mostrou um péssimo investimento, né, 68% nos últimos 10 anos. Realmente investir aqui em small caps no Brasil não é fácil. Ganhou do IFIX. Ganhou do IDIV, que é um bom índice, né? Veja que ele trouxe um retorno acumulado de 157%. Só não ganhou do IVVB 11, né? Que trouxe um retorno acumulado aqui de 604%. Por que isso? Além de ter a valorização do S&P 500, tem também essa valorização do dólar perante o real. E a gente consegue ver aqui que em 2014 o dólar variou aqui de R$ 2. Esse é o problema da nossa moeda, né? De investir 100% no Brasil, no real, que infelizmente é uma moeda que vem perdendo valor perante ao dólar ao longo do tempo. Que de cara a gente já vê que ela não tem pagamentos constantes, né? Pagou 1,89, 2016 quase não pagou, voltou a pagar 1,33, subiu um pouquinho, pagou R$ 14 em 2021, agora novamente aos poucos vem caindo, pagou R$ 6 em 2023. Isso é característica de uma empresa de commodity, né? Como eu já comentei aqui, o lucro, no final das contas da empresa, varia de acordo com o preço da commodity e também, para a gente brasileiro, com o preço do dólar em relação ao real. Porque a commodity, no final das contas, ela é precificada em dólar. Então, se o dólar continuar se valorizando, daqui a 10 anos, por exemplo, esse dólar, se um dólar valer R$ 10, quem comprou Vale, quem é sócio de Vale, vai estar se protegendo contra essa perda do real aí. Eu vou pegar também todos esses valores aqui de 2014 até 2023, né, no ano fechado, e vou colocar na planilha do Excel para a gente fazer o cálculo de um preço teto histórico. Vai ser um preço teto com base nos dividendos pagos do passado. Coloquei aqui então os valores, né, dos dividendos pagos em cada ano e vamos tirar uma média dos últimos 3 anos, 2021 até 2023, dos últimos 5 anos
e dos últimos 10 anos. Para você fazer esse cálculo do preço teto, não existe uma regra específica. É você quem vai escolher se quer utilizar como média, por exemplo, os últimos 3 anos, ou se quer utilizar os últimos 2 anos, ou se quer utilizar os últimos 10 anos. Então fica aí a seu critério. No caso nosso aqui de Vale, por exemplo, eu acho que utilizar os últimos 3 anos vai dar uma média muito alta. Então talvez você pode deixar seu preço teto muito alto por causa disso, porque nos últimos 3 anos foram pagos dividendos mais altos do que geralmente era. Então, no meu caso aqui para Vale, eu prefiro utilizar uma média aqui dos últimos 10 anos. Mas vamos ver aqui de cada caso. Se você quer fazer um cálculo com a média dos últimos 3 anos, a gente tem uma média de 9,44 pago por ação. E se você almeja receber 6%, se 9,44 significa 6% do valor da ação, quanto que a ação teria que valer? R$ 157 seria o seu preço teto. Você pagando até R$ 157, você vai garantir esse 6% que equivale a 9,44. Se você exigir um pouco mais, 8%, o preço teto seria R$ 117, porque 8% de 117 daria os 9,44. Se você exigir 10%, o preço teto seria R$ 94. Mas como eu comentei, não acho interessante utilizar apenas os últimos 3 anos, porque foram os melhores anos da Vale. Então, o seu preço teto aqui vai ficar muito esticado. Uma média dos últimos 5 anos daria 6,43 de dividendo por ação. Então, se você exige 6%, o preço teto seria R$ 107. 8%, preço teto R$ 80. E 10%, um preço teto de R$ 64. Finalmente, uma média dos últimos 10 anos, exigindo 6%, temos R$ 64 de preço teto, exigindo 8%, R$ 48 de preço teto, e exigindo 10%, R$ 38 de preço teto. Aqui também ficou muito defasado, porque pegando os 10 anos, a gente não considera o crescimento dos resultados da empresa. Então, assim, tudo bem que os últimos 3 anos foram excepcionais, mas eu não acho que a Vale vai voltar tão cedo a distribuir apenas 98 centavos ou 17 centavos. Talvez pegasse uma média aqui, ficaria um número mais interessante para calcular. Mas aí você pode calcular do jeito que você achar melhor. E no final do vídeo eu vou mostrar o preço teto aqui que eu estou utilizando para fazer as compras da carteira do canal. Aqui é só para demonstrar essa alta correlação das cotações da Vale com o minério de ferro. Então, esse gráfico que está aqui de velas, né? Ele é o gráfico da Vale. Então, tem laranja, é o gráfico de minério de ferro. Perceba quando ele está nas máximas, Vale acompanha, porque é o preço da commodity. Minério cai, Vale cai logo em seguida. E como o minério de ferro é cíclico, eu particularmente prefiro comprar esses valores de mínima aqui. Esse ponto, por exemplo, esse ponto aqui em outubro de 22, esses pontos que tocou aqui várias vezes, em maio de 23, julho e agosto de 23, e agora tem tocado novamente. A tendência aqui do minério de ferro é segurar esses pontos aqui. E partindo aqui para uma análise mais gráfica, né, a famosa análise técnica, compra de Vale, na minha opinião, abaixo de R$ 65 já é um bom preço. A longo prazo eu acho que vai valer a pena. Então, quando a Vale bate aqui no 59, ela costuma resistir. Aqui bateu os 56, mas logo retorna. Então, por várias vezes ela testa esses valores de 59 ou 56, que no caso 54 é um valor que a mínima que tocou em agosto de 2022. Então, assim, abaixo de R$ 65, na minha opinião, já é uma boa compra, mas eu estou agora tentando fazer compras um pouquinho maiores, principalmente aqui, ó, nesse ponto. Abaixo de 60, 59, 56 eu não cheguei a pegar. Mas 59 para mim aqui já está excelente. Estou extremamente satisfeito com essas compras, que foram exatamente as minhas últimas compras. E como prometido no início, eu vou agora falar o que eu estou fazendo aqui para a carteira pública do canal. Já que Vale é a terceira maior posição, com 89 ações, a um preço médio de R$ 64,97. Atualmente, a empresa se encontra valendo R$ 61,44. Então, acumula uma desvalorização de 5,43% no momento. E como comentado na análise técnica, abaixo de R$ 65 já considero uma boa compra e Vale, mas eu estou aumentando os meus aportes, né? Principalmente nessa faixa aqui de abaixo de R$ 61, abaixo de 60, e se cair a preços
abaixo de 58, 56, vou voltar a fazer aportes maiores. No início de abril, na verdade, até agora em abril, esses foram meus únicos aportes. Aportei somente em Vale. A bolsa tem ficado barato novamente, né? Mas no momento eu estou focado em criptomoedas. Estou com outros projetos, então esse mês provavelmente não vou conseguir aportar muito. Pelo menos aqueles aportes e mais os dividendos, né? Já estão começando a fazer algum efeito. Esse mês, por exemplo, tem provisionado aqui para a carteira R$ 503. Então já é um aporte que quando eu comecei era um aporte mensal meu. Não tem jeito, com constância, com estratégia, com foco no aporte, dá sim para todo mundo chegar nos objetivos, de acordo com sua realidade, obviamente. Não adianta querer ficar milionário aportando R$ 1.000 por mês em 2 anos. Isso não vai acontecer, é matemática. Agora, se você traçar um plano a curto, médio, longo prazo, com certeza, independente de quanto você aporta, você consegue alcançar qualquer objetivo financeiro que você almeja. Se de alguma maneira esse vídeo ele te serviu, te agregou, eu peço que se inscreva no canal e que deixe o seu like, que vai ajudar bastante. Abraço e fui.